boa noite. Nós estamos iniciando aqui pela Star News, canal 23, mais uma edição do Star News Esporte desta terça-feira, hoje dia 20 de setembro, véspera do jogo CAP e Internacional de Bebedouro, amanhã na cidade de Bebedouro. Nós vamos ter esse grande jogo acontecendo lá na bonita Bebedouro. Amanhã também é o dia do radialista, né? Amanhã, dia 21 de setembro, é o dia do radialista, dia 25 de setembro é o dia do rádio. Hoje nós estamos aqui começando o nosso programa, ao lado de Paulo Henrique Sanches, de Maurício Oscar Franco Marques, com o convidado aqui no nosso primeiro bloco, o Roberto Carvalho, que é o nosso querido Beto, lá do Lago Azul, acaba de chegar de uma competição que aconteceu no Rio Grande do Sul. Aliás, é uma competição que a gente divulgou aqui dentro do nosso programa, dentro do Star News Esporte. Hoje nós temos também como convidados na parte musical a banda KMKB, que daqui a pouquinho a gente vai estar apresentando aqui. Enfim, vamos falar de Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, vamos falar de Copa Paulista, vamos trazer aqui, eu não sei se vai dar tempo, porque o programa hoje começou um pouco mais tarde, né? Mas vamos ver se dá tempo da gente abordar também aqui os erros de arbitragem da quarta-feira da semana passada, no jogo do CAP com o Linense, os melhores momentos, os gols também do jogo do CAP domingo contra a Santa Cruzense. Enfim, o programa hoje a gente não pode perder muito tempo, porque ele inclusive está curtinho. A gente tem que terminar o programa hoje, inclusive, 11 horas da noite, né? 11 horas da noite. Aqui do meu lado, o Paulo Henrique Sanches. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Célio, boa noite a quem nos assiste. Programa mais rápido hoje, né? Mas vai dar tempo de falar do Campeonato Brasileiro, da Série A, que tem um novo líder, o Vasco da Gama. No Campeonato Brasileiro da Série B, a Portuguesa continua reinando. E na Copa Paulista, o CAP venceu, voltou ao G4 e amanhã faz um jogo importantíssimo contra o Inter de Bebedouro. Muito bem, aqui do meu lado também, Maurício Oscar Franco Marques. Tudo bem, Galo? Tudo bem, Sérgio, Paulo. O Penapolense melhorou a parte técnica, tática desse último, no segundo tempo. No primeiro tempo continuou a coisa de sempre. E o Corinthians é aquele negócio igual eu vi num torcedor falando na Rádio Bandeirante hoje. O Corinthians é igual flanelinha, né? Chega na frente para guardar lugar para quem vem depois, né? E o programa de hoje, inclusive, se resume a isso, tá? CAP Bebedouro, CAP, o último jogo aqui de 3-0, e essas rodadas do Paulista, principalmente enfocando bastante o clássico da manhã, Corinthians e São Paulo. Muito bem. Bom, nós estamos aqui, hoje o programa começou meio que na pilha aqui. Ô Carlinhos, dá uma acertada aí, ó, inclusive na minha também, né? Porque se você perceber ali, eu acho que a gente tem que dar uma acertadinha ali na nossa câmera também. Mas eu tô aqui recebendo a visita do Beto, né, do Roberto Carvalho, o Beto. Eu até brinquei aqui, hoje veio o Roberto Carvalho, só foi o Roberto Carvalho, mas faltou a Rita Lee, né? Mas o Beto teve agora participando, né? Teve agora, acho que tá legal. Teve agora participando de uma competição em Três Coroas, no Rio Grande do Sul, aquele campeonato que inclusive nós divulgamos aqui, né? E o Beto vai falar um pouquinho, hoje ele foi convidado para vir ao programa, para a gente falar um pouquinho a respeito disso, né, Beto? Tudo bem? Um abraço, boa noite. E parece que vocês ganharam de novo, né? Boa noite a todos, boa noite, Sérgio. Então, a gente, graças a Deus, com todo o nosso treinamento, a gente conquistou o bicampeonato sul-americano, né? Que, onde você falou, foi na cidade de Três Coroas, lá no Rio Grande do Sul. E, graças a Deus, a gente atingiu as nossas metas, que a gente queria chegar lá, quebrar o recorde do ano passado, e foi isso que a gente conseguiu. Muito bem. Como é que foi, Beto? Já entrando na competição em si, fala dos resultados. Nós temos inclusive as imagens aí. Isso. Eu não sei se a gente tem condição de ir mostrando as imagens aí, mas é interessante, olha lá. Isso, algumas imagens ali, a sua esposa, né? Minha esposa, a Elizabeth. A Beth, né? Que esteve aqui inclusive no programa. Foi. A Beth ganhou também? Ganhou, ela foi o maior peso levantado da competição feminina, foi o dela. Ela foi a melhor atleta feminina da categoria. Isso, ela conseguiu a quebra de recorde com 130 quilos na barra, né? E foi a melhor atleta da competição, conquistando o primeiro lugar. Essa é a minha marca, com 250 quilos. Aí é você? Isso, Isso foi no ginásio de esporte lá de Três Coroas. E também consegui quebrar o recorde sul-americano. Ah, você quebrou o recorde? Quebrou o recorde. Eu e a Elizabeth também quebrou o recorde. Então, também. Os dois, o casal quebrando recordes aí. Isso, inclusive tem até filmagens, tem vídeos também da competição. Veio outra tentativa minha também. No caso, são 3 tentativas, né, como eu expliquei aquela vez. E aí foi o momento da premiação.
Ali tem o locutor ali do evento. Isso, foi o organizador do evento, Gilberto Silva. Lá, né? Campeonato Sul-Americano, né? Isso. De levantamento de peso. Isso foi lá no Rio Grande do Sul. Esse é o presidente da WBDL, que é uma federação internacional. Inclusive a gente conseguiu o índice para o campeonato mundial. Você estava contando, né? Isso, vai ser nos Estados Unidos agora em novembro. Deu o pessoal da competição que estava, o pessoal que foi junto com a gente, no apoio. Esse atleta do meio é um atleta lá de Minas Gerais, sempre a gente está se encontrando nos campeonatos. Aí no pódio? Isso, foi no pódio. Daí foi esse painel atrás, foi dos patrocinadores. Ah, legal, né? O pessoal tudo que patrocinou vocês aí, né? Que ajudou a gente. Bem bacana. Beto, e a possibilidade de uma competição desse nível? Ah, lá, tem umas imagens, ó. Tem um vídeo, né? No caso a gente já trouxe competições de nível nacional, de nível internacional a gente ainda não trouxe, né? No caso a gente aqui no clube, a gente já organizou 3 campeonatos brasileiros, esses 3 anos consecutivos, e a gente também estuda a possibilidade de trazer um dia o campeonato sul-americano para cá também, né? Aí depende de negociação com a federação. Muito bem. Isso ali nós vimos fotos, né? Agora tem as imagens, né? Esse é o vídeo da Elizabeth, foi no caso na terceira tentativa dela. Aí já foi a terceira. Isso, foi o maior peso, no caso está com 130 quilos na barra, né? Isso é a preparação para o movimento, a gente encaixa sempre a coluna dela, para evitar qualquer tipo de lesão, uma torção da coluna. No caso tem o equipamento de segurança, tem a camisa de força, o cinturão. Do lado do banco supino você vê umas barras ali paralelas que são, no caso o atleta não conseguir levantar o peso, para essa barra não vir cair ao peito dele. Né? Quanto tempo tem ali para fazer essa preparação, Beto? Você tem 1 minuto, a partir do momento que chamou o seu nome, você tem 1 minuto para executar o movimento. Se 1 minuto você não chegou até o banco, não executou o movimento, é desclassificada essa tentativa sua. E já aconteceu de... Já acontece. No nosso caso não, porque a gente sempre já está preparado, já está sempre em cima, né? Mas no caso tem os atletas que já chegaram atrasados. Muito bem, muito bem. Tá aí então esse movimento da Betinha. Não sei se a gente tem mais imagens. Tem mais né? alguns vídeos, tem os vídeos também, não sei se tem outros vídeos também, não sei se a gente conseguiu passar. Aí, ó, tem agora o seu movimento agora, né, Beto? Isso, A quebra do recorde também, né? Isso, tem o movimento da quebra de recorde. No caso daí foi a primeira pedida minha, foi com 220 quilos, né? Foi a primeira com 220, a segunda 240 e a terceira com 250. Não sei se vai ter tempo para passar as 3, né? Aí 220. 220 quilos, foi a primeira tentativa. No caso tem toda a preparação. No caso vocês podem reparar, tem um rapaz lá de chapéu, ele é o árbitro, ele que comanda para subir e descer o peso, para guardar. Se caso eu não respeitar as regras que está na competição, no caso o árbitro central... O Beto, e me conta uma coisa, né? Pode jogar a imagem no Beto aqui também. Foi uma competição de um nível interessante? Foi forte? Foi o nível, no caso tinha mais de 200 atletas lá nessa competição, tinham 4 países competindo também, e só que graças a Deus e com o nosso treinamento também, o nosso nível está até acima do nível brasileiro. No caso a gente já está com índice já para competir no Mundial, né? E agora é só esperar um dia a gente ter a oportunidade e recursos para a gente participar desse campeonato. Se a gente tivesse ido ano passado, com as nossas marcas a gente já tinha conquistado esse título também, que é inédito para a cidade, né? No caso sul-americano já é o segundo título que a gente consegue. É porque no ano passado vocês acabaram não competindo, né? Não, a gente competiu no sul-americano, só que a gente não foi pro Mundial. Tá. Por falta de apoio financeiro, né? E o Mundial do ano passado? Foi em Las Vegas no ano passado. Las Vegas, também nos Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos. No caso, o Mundial é organizado pela WBDL, que é essa federação internacional, né, que controla o esporte. O ano passado competiram 32 países. No caso, o Brasil ficou em segundo lugar. Nesse caso específico de Três Coroas, quantos municípios nós tínhamos lá, Beto? Bom, do Brasil tinha mais ou menos uns 40 municípios competindo, e fora outros países que estavam, como Argentina, Colômbia, Uruguai, Paraguai, tinha atletas também desses países. No caso tinha atleta também do Amazonas, São Paulo, do São Paulo mesmo só estava eu e Elizabeth competindo. Do estado de São Paulo. Né? No caso a gente teve uma seletiva, né, pelo Campeonato Brasileiro. Sempre você começa com o Campeonato Regional, Paulista, Brasileiro, Sul-Americano e Mundial, né? No caso a gente já passou por essas etapas e conseguimos índice para o Sul-Americano. O ano que vem também a gente vai voltar a competir de novo no Sul-Americano para a gente conquistar o índice novamente para o Mundial.
Aí quem sabe pro ano que vem a gente consegue participar desse campeonato. Legal, bacana. Que é o nosso objetivo. Paulinho, Galo, vocês têm alguma pergunta aí para fazer pro Beto? O treinamento de vocês é realizado no Lago Azul. Isso, lá no Lago Azul. E quantos atletas formam a equipe de supino hoje e se todos eles são sócios do Lago Azul? Sim, todos os atletas que hoje compõem a equipe de supino são associados do Lago Azul. No caso, hoje a gente tem uma equipe de mais ou menos uns 15 alunos, 15 atletas no caso, né? Só que para competições mais longe, assim, por falta de recursos, a gente não consegue levar todo mundo. No caso, dessa vez nós fomos só em 4 atletas, né? Mas domingo agora também a gente vai competir no Campeonato Brasileiro, que a gente vai levar um pouco mais de atletas. No caso, a gente está indo em 6 atletas para lá. Mas a equipe em si, ela é composta por mais ou menos uns 15 atletas. E qual que é a frequência do treinamento dessa equipe? No caso, a gente escolhe as principais competições no ano, né? No caso, a gente escolhe o Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e o Paulista. Aí, no caso, a rotina de treinamento, a gente sempre começa coisas de 2 a 3 meses antes da competição, né? A gente faz um treinamento de base, né, que é um treinamento de força pura. Aí chega perto da competição, uns 10 dias antes, a gente tira esse treinamento, só faz treinamento leve. Para você chegar no dia da competição com toda a musculatura recuperada, né? Para você conseguir um máximo nesse dia. Muito bem. Galo, você quer fazer alguma pergunta? A possibilidade do não sócio participar desse treinamento dentro do Clube Penapolense, às vezes tem um atleta nas cidades de poucos recursos financeiros, há essa abertura, existe essa possibilidade desse atleta ter acesso para esse treinamento, receber esse tipo de orientação? A possibilidade, no caso de um atleta que não é não sócio, um aluno que não é não sócio para conseguir entrar lá para fazer esse tipo de treinamento, aí já parte da diretoria executiva do clube autorizar ou não, entendeu? Aí no caso não depende de mim, mas se fosse o caso de um aluno que treina em outra academia e quer que eu dê algum apoio, é só me procurar, entendeu? Quanto mais gente na equipe tiver, melhor, independente se é sócio ou não sócio do clube. A gente orienta a procurar o atleta ser sócio, porque a gente já tem todo o equipamento, é um equipamento olímpico já tem as barras de proteção, já é bem mais fácil de executar um treinamento do que um aparelho convencional, né? E esse material foi todo adquirido pelo clube, o clube que bancou tudo isso aí. Isso, foi todo adquirido pelo clube. Isso é importante citar, porque deve ser um investimento alto, que muitas vezes o próprio sócio desconhece que o clube tem esse material à disposição dos próprios sócios lá dentro, né? Isso. Porque hoje o material que a gente tem lá no clube é um dos melhores materiais do Brasil. Inclusive, o equipamento que a gente tem, ele é homologado até para ser usado em Olimpíada. São barras olímpicas, anilhas calibradas, entendeu? Barras de proteção, o equipamento todo em todo o formato para receber esse tipo de competição, né? Legal. Beto, a gente quer agradecer sua participação aqui dentro do nosso programa e desejar sucesso para você, para toda a rapaziada lá do nosso Lago Azul, para, enfim, a equipe de Penápolis e Supino, que leva o nome da cidade, acaba engrandecendo o nome de Penápolis dentro dessas competições. Nós queremos agradecer imensamente sua presença aqui, desejar boa sorte, e sempre que tiver competição, você sabe que aqui a casa é sua, pode vir aqui para a gente poder divulgar o Supino. Isso, eu também agradeço pela oportunidade que você tem nos dado, a gente agradecer aos patrocinadores, de expor o nosso trabalho, tá, para muitas pessoas que às vezes não sabem nem o que é o supino, nem como que é executado isso daí. Eu agradeço você, eu agradeço a Star News por ceder esse espaço para a gente. Com certeza. Muito obrigado pela participação do Beto, e a gente vai, na sequência do nosso programa aqui, já falar de Campeonato Brasileiro. A gente vai começar aqui com o Campeonato Brasileiro da Série B, né? Já que o programa hoje está um pouquinho mais apertado, vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série B. Neste momento nós estamos tendo 2 jogos, eu não estou nem usando aqui o notebook hoje, mas nós estamos tendo 2 jogos aí. O Galo tem um sistema aí que ele vai ver para a gente como é que estão os jogos de agora. Mas o Grêmio Barueri, no Brasileiro da Série B, bateu a Ponte Preta 2-1. O Duque de Caxias empatou com o Sport em 1-1. O Vila Nova perdeu para o Bragantino por 2-1. Aliás, o Bragantino faz uma campanha de recuperação fantástica, né? Nós tivemos Asa 3, Criciúma 1. O ABC, que empatou com o Vitória em 0-0. O Paraná, que empatou com o Goiás em 1-1. O Náutico fez 1-0 no Salgueiro, né? Os resultados estão aí chegando. São Caetano, uma Americana também 1. E Casa 0, Boa Esporte 1, Guarani 0, Portuguesa 2. Com esses resultados, a equipe da Portuguesa
Eu não tenho aqui a classificação, hein? A equipe da Portuguesa está na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Aliás, a Portuguesa vai indo muito bem, 49 pontos. O Náutico 44, a Ponte Preta 43, o Americana 41. Aí vamos passar lá para baixo. Olha, eu quero destacar o Bragantino, que já está com 39 pontos. Lá embaixo, São Caetano 25, Vila Nova 24, Salgueiro 22, Duque de Caxias com 10 pontos. Neste momento, ABC 0, Vila Nova 1 e o Americana está empatando em casa com o Guarani pelo placar de 1-1, já pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Paulo Henrique, Portuguesa na liderança, Bragantino encostando, e esse brasileiro da Série B, Paulo? Tem mudado pouca coisa, né? A Portuguesa tem liderado aí praticamente desde o início do campeonato. A surpresa tem sido o Náutico, que já ocupa a segunda colocação, roubou a segunda posição da Ponte Preta, que perdeu para o Grêmio Barueri. Resultado até certo ponto normal, porque o Grêmio Barueri também é uma boa equipe, não vinha fazendo uma boa campanha, não vem fazendo uma boa campanha, mas clássico paulista, jogos entre paulistas são muito disputados e qualquer resultado pode ser normal. A vitória foi do Barueri por 2-1 e o resultado acabou jogando a Ponte Preta para a terceira posição, ainda está na zona de classificação, assim como também o Americana, né, que vem se mantendo muito bem colocado. E como você bem destacou, o Bragantino, que até pouco tempo atrás corria risco de rebaixamento, hoje já está se aproximando também da zona de classificação. É uma pena que o São Caetano ainda se mantenha na zona de rebaixamento, o Guarani está muito próximo ali, né? Se o São Caetano sair da zona de rebaixamento, quem entra é o Guarani, porque o Guarani é o próximo time a ficar muito próximo da zona de rebaixamento. Enfim, é um campeonato que tem poucas alternâncias, né? Uma ou outra equipe se destaca, no caso a Portuguesa se destacando, o Bragantino também na recuperação e negativamente o São Caetano também, que faz tempo que está na zona de rebaixamento, e o Guarani, que passa aí por uma penúria também, corre risco de ser rebaixado. Mas é um campeonato que 3 paulistas estão entre os 4 primeiros colocados e isso não deve se alterar até o final dessa primeira fase. Muito bem, são 38 rodadas, nós estamos agora, né, Galo, vivendo a 25ª rodada, né? A 25ª rodada, portanto, eu confirmo, o Guarani acaba de fazer 2-1 no Americana, mexe com a classificação, o Galo, esse resultado, Guarani mexe com a classificação, o Guarani, ele vai a 30 pontos, né? E manda o Vila Nova lá para a zona de rebaixamento, junto com o São Caetano, com o Salgueiro e com o Duque de Caxias, né? Essa aí. Agora, lá em cima, isso, a Portuguesa, o Náutico, a Ponte Preta e a Americana, a diferença é que o Americana já está fazendo o seu 25º jogo, né? E o Sport e o Bragantino, qualquer um que vencer aí, ultrapassa o Americana na rodada. Eles vão jogar nas partidas que vão acontecer na sexta e no sábado pelo Brasileiro da Série B. Nós vamos sair para o primeiro intervalo. Hoje nós temos 3 blocos aqui dentro do Star News Esporte. Nós vamos sair para o primeiro bloco, primeiro intervalo, e com a presença da banda KMKB, são filhos de um amigo da gente, né? Do nosso querido Gordo, lá do Gordos Bar, né? Os filhos dele aqui, os filhos, acho que os sobrinhos, né? 2 irmãos, um sobrinho. O Galo é que levantou a ficha lá da rapaziada. Quem é o Kevin? O Kevin é o líder do grupo, é isso? Mais ou menos. Tudo bem, Kevin? Tudo, e você? Você está com 16 anos, o Michael, quem é o Michael aí? Eu. O Michael está lá. O Michael, ele é o quê? É amigo de infância, eu estou vendo aqui. Minha infância. É isso? Isso. Desde criancinha? Desde criancinha. Então tá bom. 7 anos, né, Michael? Então vocês jogaram muita mamona no Pardal. Mas não fizeram aquilo que a molecada diz que faz, não, né? Não. Aquilo não, né? Não. Depois eu conto para vocês fora do ar. O Cleison, o Cleison de 14 anos não entenderam muito bem, não. Não está na linguagem deles, não. A linguagem da meninada hoje é diferente, né? Rapaziada, hoje é diferente. Cleison, de 14 anos. Quem é o Cleison? Baterista. Tá lá. Ele é o baterista, é isso? Isso. O Cleison é irmão do Kevin. É mais ou menos isso? É, irmão. É um nepotismo nessa banda aí, hein? Isso é um nepotismo, pô. E o Bruno, de 16 anos, que é primo. O Bruno tá ali, olha lá, ó, violãozão, tá com o cordãozão de prata. Ei, Bruno, tá ali tudo certo, tudo legal. Vocês são alunos da escola Carlos Sampaio Filho, não é isso? Todo mundo. Todos os 4? Todos. Então, beleza. Bom, o que vocês tocam, o que vocês cantam? Fala aí, Kevin, pra gente. Toca um sertanejo universitário, com umas músicas meio antigas, tipo Uma Bote Azul, Estrada da Vida.
Todos os tipos aí. Tá fazendo sucesso agora. Gustavo Lima, esses. Tá no Faz auge quanto agora. tempo que vocês têm esse grupo aí? Tempo assim, começou só eu e o Maico, o parceiro aqui. Começamos agora em março desse ano. Estamos juntos aí, depois entrou meu irmão na bateria. E de uns 2 meses pra cá entrou meu primo no violão. Faz pouco tempo, faz nem um ano, faz uns 8 meses. Tá. E vocês, além de... Vocês devem cantar e tocar lá no bar do pai de vocês, né? Isso. Lá no Gordos Bar. Isso. E vocês tocam lá o quê? De sexta, de sábado? Sexta e domingo. Ah, sexta e domingo? De sexta das 10 às 2 e domingo das 7 às 11. Que beleza. Então a gente vai ouvir. É melhor do que a gente conversar, é a gente ouvir. Essa rapaziada, na verdade, é Kevin, Michael e banda. É isso? Não tem nada de... O que é isso aqui, Galo? KMKB. Foi o que eles passaram. Ah, KMKB. É a banda KMKB. Ah, tá. A banda é KMKB. Isso. Mas é Kevin, Michael e a banda KMKB. Mais ou menos por aí. Tá fazendo. Mais ou menos isso. É isso. O importante é vocês tocarem e cantarem. É o que a gente quer ver. Inclusive vocês vieram equipados, né? Eu conversei com o pai de vocês, foi ele que acertou, né? A gente acertou na semana passada a participação de vocês aqui no programa. E ele me disse que vocês tinham o mesmo equipamento. Vocês têm muito mais equipamentos. É que não cabe aí dentro do estúdio aí da nossa televisão. Mas vai dar para fazer um som legal aí. O que vocês vão cantar e tocar aí? Começar tocando o sucesso de Michel Teló aí se eu te pego. Então tá joia. Manda ver então aí. Kevin, Michael e banda aqui no Star News Esporte, que valoriza os talentos locais. Vamos lá. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te peguei. Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te peguei. Sábado na balada, a galera começou a dançar. Me passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te peguei. Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai. Sábado na balada, a galera começou a dançar. Me passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein? Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein? Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein? Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein? É isso aí, valeu. Um programa polêmico e de credibilidade. É assim no Telescópio, que vai ao ar todas as sextas-feiras às 7 da noite ao vivo. No comando de João Delia, médico e político de prestígio.
Dr. Edson Geraisati, político renomado da nossa região, e Nazi Said, empresário de sucesso. Com esta equipe formada, o Telescópio é um programa analítico e crítico sobre os assuntos pertinentes à população em geral, que participa lançando suas dúvidas em tempo real para a nossa equipe de jornalismo. Faça parte da história de Penápolis e região, inserindo sua marca a um produto de prestígio do Canal 23, onde está a sua melhor imagem na TV e na internet. Você sabia que dentro da cidade de Penápolis existe um dos mais completos e belos clubes do Brasil? Isso mesmo, e esse clube tem nome e sobrenome. Clube de Campo Lago Azul. Em local privilegiado, atende seus associados com o que há de melhor em estrutura social e esportiva. Com mini campo de futebol, vôlei de praia, cancha de bocha, academia e, para relaxar, uma sauna completa. Um lindo lago para banho e pesca, piscinas, quiosques equipados para você e sua família desfrutar horas de descanso e lazer. Um salão social que atende eventos e festas com segurança e conforto. E tem mais, um bar interno que atende todas as necessidades dos sócios, com refeições e estrutura para sua festa e churrasco. Clube de Campo Lago Azul, o clube da família. Na correria do meu dia a dia, eu quase não tenho tempo para nada. Tenho que dividir meu tempo entre a família e o trabalho. E ainda achar um tempinho para descarregar as energias. Para isso, conto com o apoio da Rinovari, que oferece serviços como tratamento para celulite e estria, gordura localizada e rejuvenescimento facial, acupuntura, reflexologia e ainda massagem com pedras quentes. Venha até a Rinovari e marque uma avaliação sem compromisso. Rinovari traz saúde e beleza ao seu alcance. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão um lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Farmaflora. Farmácia de manipulação lança um desafio para você. Mude sua vida agora. Tecnologia. Acompanhamento médico. Nutrição. Atividade física. Emagreça com saúde. Nazi Said e Juliana Navarro vão mostrar que isso é possível. Atitude. Superação. Compromisso. Sua vida também pode mudar. Só depende de você. Farmaflora, Canal 23 e você. Carreira pública é para quem quer melhor remuneração, estabilidade e boa aposentadoria. É para quem tem o nível médio ou superior, quer um plano de carreira. É para quem está bem preparado. A LFG tem altos índices de aprovação em concursos públicos. É para quem quer professores especializados e o apoio total ao aluno. É para quem quer ser um vencedor. Faça a LFG, você também. LFG, quem tem mais preparo, tem mais futuro. Beleza, beleza, beleza. Estamos de volta aqui pelo nosso canal 23. É para baixar tudo aqui, Nazi, é isso? Ah, agora melhorou muito a minha imagem aí, né? É, agora o pessoal acertou a minha imagem aí, né? Questão de regulagem, né, meu caro Carlinhos? Ei, Carlinhos, eu vou te contar, viu, Carlinhos? Você não é fácil, não.
né? Mas tá bom, tá ótimo. Vamos então a gols, né? Fica tudo danadinho aqui, né? Mas tá bom, né? Vamos a gols do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Vamos a gols do Campeonato Brasileiro da Série A. E aí depois a gente vai abordar o Brasileiro da Série A com todos os detalhes, todas as informações aqui dentro. Você dá risada, né, Galo? O Galo dá risada, o Galo gosta de uma coisa mal feita. Então não posso então chamar os gols? Então acho que é o seguinte, deixa os gols quietos então. Deixa os gols quietos então, Nazir. Vamos aos resultados então. Resultados posso, né? O Galo dá risada aqui do meu lado. Ô Galo, isso aqui é sério, pô. Campeonato Brasileiro da Série A. O Atlético Goianiense bateu o Atlético Mineiro pelo placar de 1-0. O Vasco da Gama fez 4-0 no Grêmio. São Paulo 4, Ceará 0. Atlético Paranaense 0, Figueirense também 0. Bahia 3, Fluminense 0. Corinthians 1, Santos 3. Né? Olha os resultados aí na tela. Ó. Botafogo 1, Flamengo 1. Avaí 1, Palmeiras também 1. Internacional 1, Curitiba também 1. E o Cruzeiro empatou com o América Mineiro pelo placar de 0-0. Classificação. Cadê a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A? Né? Vasco da Gama 45, São Paulo 44, Corinthians do Nazi 43, o Botafogo 41, o Fluminense e o Flamengo 37, Internacional 36, Palmeiras 35, Curitiba e Atlético Goianiense 33. Aí na outra parte da tabela, gira, 11º lugar, gira. Cadê? Aí, o Santos com 32, o Figueirense com 32, o Grêmio com 30, o Cruzeiro com 29, o Ceará e o Bahia com 27, o Atlético Mineiro 24, o Atlético Paranaense 23, o Avaí 22, o América 19. Não vai dar tempo, Nazir? Vamos mostrar os gols, não? Vamos abordar mais, eu prefiro debater mais aqui os assuntos relacionados ao Campeonato Brasileiro da Série A, que cada semana tem uma situação, né? A verdade é essa. Agora é o Vasco que é líder, o São Paulo que é segundo, o Corinthians que é terceiro, né? Mas pelo menos nessa rodada teve uma gracinha, né? O Corinthians saiu da liderança, né? Porque estava uma coisa esquisita, né? Estava um negócio meio estranho realmente, porque o Corinthians, quando perdia, São Paulo e Vasco não conseguiam chegar. Dessa vez, São Paulo e Vasco venceram, por goleada inclusive, e o Corinthians caiu para terceiro, né, Paulo? Finalmente o Corinthians saiu da liderança, né, Paulo? É verdade, Célio. É um campeonato muito louco, né? Vamos dizer assim, esse campeonato brasileiro. O Corinthians que chegou a estar a 7 pontos à frente do segundo colocado. O Flamengo manteve boas rodadas aí na sua rabeira, quase ultrapassando o Corinthians, e de repente o Flamengo despencou no campeonato, foi lá para baixo, e o Corinthians perdeu a primeira colocação, perdeu o clássico para o Santos por 3-1. Resultado em termos de clássico normal, apesar do Corinthians ter jogado com um jogador a mais a maior parte do jogo. Mas o Corinthians não vinha numa boa sequência de resultados. É um time que sofreu 16 gols em 9 jogos, né? Isso traz reflexos negativos, né? E aí a classificação deixa isso bem claro. Mas o Corinthians, né, apesar dessa ainda não estar mais na liderança do campeonato, continua ali no G4, com 2 pontos de diferença para o líder, que é o Vasco da Gama. E a gente já dizia em outros programas que o Vasco poderia surpreender, e era um candidato ao título, porque era um time que vinha numa balada muito boa, já tinha sido campeão aí da Copa do Brasil com o Ricardo Gomes. Foi um time que manteve a mesma base, teve uma boa sequência e de repente chega na liderança do campeonato. O São Paulo venceu o Ceará, mas o resultado em si não mostra muito o que foi o jogo, né, porque o São Paulo no primeiro tempo não fez uma boa partida, chegou a vitória e a goleada no segundo, nos últimos 45 minutos, e está aí na segunda colocação. O Botafogo também está chegando, na minha opinião, são os 4 times que são os mais sérios candidatos ao título: o Vasco, São Paulo, Corinthians e o Botafogo. As outras equipes acho que não tem perna para chegar. O Palmeiras também está em decadência, faz tempo que não vence. E o Santos, né, há 7 jogos que não perde. O Santos vem aí também numa recuperação muito boa, mas o Santos tem outros objetivos. Acho que o time vai bem até um certo ponto do campeonato, porque daqui a pouco já começa a pensar no Mundial. Jogadores também já começam a se poupar
E eu acredito que o Santos quer terminar o Campeonato Brasileiro numa boa colocação, não quer correr risco de rebaixamento, já não corre esse risco, tem 2 partidas a menos do que as outras equipes, mas é um time que, sinceramente, eu acredito que não está pensando no Campeonato Brasileiro, está pensando no Mundial. Agora, o jogo de amanhã, podemos até antecipar, Corinthians e São Paulo, é um jogo que pode significar a redenção do Corinthians, né, e do técnico Tite, por consequência, e pode também significar a entrada de crise do Corinthians, né, porque o Chicão já foi afastado da equipe, não joga amanhã contra o São Paulo. Por que o Chicão foi afastado, Paulo Henrique Sanches? Por deficiência técnica. Verdade, deficiência técnica. Mas quem entra no lugar do Chicão? Esse vai ser um dilema para o técnico Tite resolver, porque, como eu disse, um time que sofreu 16 gols em 9 jogos, né, quase 2 gols por partida, alguma coisa está errada na defesa do Corinthians. E mesmo porque o Corinthians tem 2 bons volantes, um inclusive que é de seleção brasileira, né? Tem o Ralf, tem o Paulinho. Os dois, né, agora são. Os dois são de seleção brasileira. Então o Corinthians, de forma inexplicável, não está atravessando uma boa fase. Disso pode se aproveitar o Vasco, principalmente, o São Paulo também. Se conseguir a vitória amanhã, eu acho que o São Paulo é um sério candidato ao título, abre 4 pontos em relação ao Corinthians e acho que vai partir com tudo em busca desse campeonato, ao lado do Vasco da Gama. E o Botafogo também, eu acho que pode chegar. São os 4 times, Botafogo, na minha opinião, tem um jogo a menos, hein? Então, são os 4 times, na minha opinião, que tem condições de beliscar o título paulista. Agora, o brasileiro. Agora, a rodada de amanhã, Sérgio, vai ser muito importante, ou para crise do Corinthians ou para a ascensão do São Paulo. Um dos 2 times vão ficar numa situação muito boa. Para o Corinthians, é lógico, para o Tite seria muito boa a vitória, porque devolve a paz ao Parque São Jorge, essa paz que foi perdida aí faz tempo, a torcida querendo invadir o campo, querendo ameaçando o Tite, enfim, uma situação bastante complicada. O Corinthians acho que não é desesperador ainda, porque acho que são 42 pontos ainda em disputa, né, nesse campeonato, são 14 rodadas. São 14 rodadas ainda, 14 rodadas, 24 para 38, 14 rodadas. Eu acho que ainda não há motivo para desespero, mas o que pesa contra o Corinthians é o fato de ter se mantido líder do campeonato, praticamente o campeonato inteiro, com 7 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, podendo abrir mais pontos e não conseguiu fazer isso. Hoje está numa situação mais complicada, mas Corinthians é Corinthians, tem camisa, um grande time. Acho que uma vitória contra o São Paulo pode novamente colocar o Corinthians no trilho. Muito bem, dá uma baixadinha no retorno aí, Paulo. Vou perguntar para o Maurício Oscar Franco Marques, o nosso querido Galo, que é corintiano de 4 costados também. Mas você falou que o Chicão não joga, mas o Alex também não joga, né? O Alex, joga. Mesmo com aquele problema que ele teve, o Alex joga. Então, mas o Corinthians amanhã eu acho que tem um jogo complicado com o São Paulo, porque o São Paulo no Morumbi, um campo bom de se jogar, tal, o São Paulo parece que está começando a gostar do Campeonato Brasileiro, hein? Parece que começou a gostar do Campeonato Brasileiro. E até essa tarde já tinham sido vendidos mais de 30 mil ingressos, né? O mando de jogo é do São Paulo. São Paulo, o Corinthians vai ter 3 mil ingressos. Você vê que amanhã nós vamos ter um montão de São Paulino lá para empurrar o time. E o São Paulo, inclusive, se quisesse, não vai lançar amanhã, né? Mas se quisesse, poderia colocar o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano já mandou marcando gol em treino, mas ele está sendo preparado para um jogo que vai ser dia 2 de outubro contra o Flamengo. Essa partida está marcada para o Morumbi, inclusive vai sair caravana aqui de torcedores de Penápolis, vai ser no domingo à tarde a reestreia de Luiz Fabiano. E aí, Maurício Oscar Galo Franco Marques, corintiano? Não dá para poder colocar a responsabilidade só no técnico. Isso aí é ponto pacífico. Ele é culpado, faz muita substituição, escala muitas vezes errado, mas um técnico ele não pode ser culpado quando uma bola é alçada dentro de uma área, ela é tirada pela zaga e vem um garoto que está estreando no Santos por falta de opção, coloca um garoto, o Henrique, para jogar. E o que acontece? O senhor William também, vamos falar, mas é garoto, é atacante, tem obrigação sim de marcar, ele não pode ficar assistindo, vendo aquela avenida do lado dele e dando licença para o atacante do Santos vir bater de fora da área e fazer aquele 1 a 1. Não dá para uma defesa também, Paulo, quando você fala que houve as mudanças e está tardando para ver essas mudanças, para poder, no segundo gol do São Paulo, o seu Leandro Cassan
falar também, dar boas-vindas para o Borges, porque só faltou ele, né, engraxar a chuteira do Borges, para o Borges passar na frente dele. O Borges, que estava jogando com febre, tanto é que 5 minutos depois ele saiu de campo, porque não estava aguentando. Imagina se ele tivesse com febre. Imagina se ele não tivesse com febre. Né? E o jogador do Corinthians, né, tido como um belo atirador de espingarda de chumbinho lá em Jaú, ele vem e me dá licença também. Atirador de espingarda de chumbinho. Porque isso dele acerta bem, porque ele teve num churrasco lá em Jaú. Ele tá falando ainda do Leandro Castan. Do zagueirão do Santos, do Corinthians lá, que... Vai segurar amanhã o Dagoberto? Hã? Vai segurar o Dagoberto amanhã? Tem obrigação. Tem obrigação, sério. Vai passar mal, hein? Vai. Eu acho que amanhã um jogador, ele não pode ser omisso do jeito que a defesa do Corinthians está sendo. O seu Chicão faz tempo que vem jogando mal. Faz tempo, Paulo Henrique, o Chicão vem jogando mal. Por mais que falam, o Mão de Alface não é goleiro para jogar no Corinthians. Quem que é Mão de Alface? O Júlio César. Você corneta, hein, Galo? Mas não tem como. Não tem como você não citar algumas realidades. Foi quando os caras ficam bravos com você. Mas a situação, sério, aí quando vem um presidente e fala, né? Não adianta ele querer tomar. Quando o Paulo Henrique fala, falta ainda 42 pontos, tem tempo o Corinthians ficar lá embaixo ainda. Certo? A gente lembra bem. Não vai acontecer isso. O Palmeiras falavam isso também. Estava brigar pelo título. Mais de 10 pontos na frente e o Palmeiras perdeu um título que estava na mão. O Corinthians no ano passado, não tem problema, vai ganhar, está na frente, e perdeu o campeonato no final do jogo, no final do campeonato. Não, vai ganhar lá daquele time. Eu nem lembro o nome daquele time ruim que ele disputou com o Corinthians lá. Não, nós temos o Roberto Carlos, nós temos o Ronaldão. Tá lá. Levou chumbo aqui e levou cacete lá. Quer dizer, futebol, o atleta tem que ser mais cobrado. Isso aí em todos os níveis, em toda a categoria. Tem que ter mais responsabilidade, porque eles vivem disso. Exemplo claro disso, quando a gente fala de uma equipe que há uma participação efetiva do atleta, é a equipe de São Paulo. O goleiro, o Rogério Ceni, quando machuca, ele fica 24 horas tratando. O centroavante de São Paulo, que está lá. Não, o contratado, o Luiz Fabiano. O Luiz que está lá contratado. Ele está fazendo tratamento direto. Sábado, domingo, feriado, cedo, à tarde. O seu Adriano pega o avião sexta-feira, vai para o Rio, chegou atrasado ontem à tarde para poder, né? Aí o presidente do Corinthians fica brabo, né? Quando ele não fica bravo, ele fica brabo. Depois falam que a imprensa é corneteira. Mas hoje eu estava olhando as imagens, você me desculpa, né? O cara está redondo. O Adriano está com 159 quilos, né? O Luiz Fabiano, apareceu o Luiz Fabiano está fininho, né? Mas aí é a seriedade, né? É a seriedade que tem que dar, que o atleta tem que ter quando machuca. Jorge Henrique no Corinthians, quando machuca, ele fica lá direto fazendo tratamento. O Edson, com 17 dias depois de cirurgia, ele voltou a jogar. É verdade. É questão do jogador estar comprometido. O jogador tem que estar comprometido com aquilo que faz, com a sua profissão, com as suas obrigações. Agora, se não houver esse comprometimento e ficar com medo porque o seu Chicão é capitão e não poder tirá-lo do time porque a torcida foi lá no hotel hoje e peitou o título. Quem que vai jogar no lugar do Chicão, Paulinho? Não sei. Quem vai ser o substituto eu não sei, mas provavelmente deve ser o Wallace. Acredito que essa saída do Chicão vai comprometer o time, né? Porque o Chicão é tido como um líder da equipe e é o jogador de confiança do Tite. Né? E de repente ele acabou saindo depois de uma reunião que teve com a Gaviões da Fiel, a torcida do Corinthians. Foram ele mais 3 jogadores do Corinthians conversar com a torcida e de repente quando voltou dessa reunião já havia anunciado que ele não vai jogar amanhã. Então algumas coisas estranhas. Mas é a torcida que manda? Então. Mas teve com certeza você, Paulo, o pessoal está tentando fazer uma entrevista com os jogadores do Corinthians desde a hora que acabou o jogo do Santos domingo. E ninguém consegue. O torcedor vai lá e entra dentro do hotel lá e com portas fechadas. E os caras aceitam conversar, aceita dura. Agora, para a imprensa, ninguém abre
não põe o jogador para poder dar uma entrevista coletiva, não dá para falar, esconde o jogador, fica todo mundo, não, vai você, vai o Edu, que nunca aparece em entrevista, mas como gerente de futebol agora aparece para poder dar entrevista. Diga, Paulo, o que você queria? Mas o presidente do Corinthians tem garantido a permanência do Tite até o final do ano, mas a verdade é que a diretoria do Corinthians tem conversado com o Ney Franco, né, que é o técnico da seleção sub-20. Eu acho que se o Tite perder amanhã... E uma derrota pode decretar, principalmente acho que com essa saída do Chicão, acho que perde um pouco o poder que o Tite tem sobre a equipe, né, que aí fica uma prova que não é somente o Tite que escala a equipe. E com relação ao Adriano, a diretoria do Corinthians está ameaçando rescindir o contrato do Adriano também, né, com esse atraso que ele teve. Por falar em atraso, a gente fala da imprensa, né? Mas hoje fizeram um carnaval na hora do almoço por atraso do Ronaldinho no Flamengo, né? Chegou para atrasar, ele chegou atrasado para treinar no Flamengo 13 minutos. Né? E aí fizeram um carnaval, que o Ronaldinho estardalhaço por causa de 13 minutos que o Ronaldinho chegou atrasado. Isso é brincadeira. Bom, segundona Paulista, a 4ª divisão do futebol paulista, nós já estamos com 4 rodadas realizadas neste campeonato. Faltam 2 rodadas e algumas definições quase que evidentes. Nós tivemos Barreto 0, Desportivo Brasil 1. O Jacareí, que perdeu em casa para o Capivariano por 2-1. Primeira camisa que enfiou 5-1 na Votuporanguense. O Guaçuano que bateu o time do Fernandópolis, do China, por 2-0. O Olímpia venceu o Ecos 1-0. E o Independente perdeu em casa para a Portuguesa Santista por 3-2. Nós temos a classificação aí, Nazi, ou não? Da segundona Paulista? Não tem nada. Mas aí, na segundona Paulista não tem muito segredo, viu, Paulo? Dos times aqui da região, acho que todos vão se classificar. Ou na condição de primeiro e segundo, ou como melhor terceiro colocado. Barretos está nessa situação, o Votuporanguense está nessa situação, apesar de ter sido goleada, e o Fernandópolis também está nessa situação, o mesmo acontecendo com o Olímpia. Eu acho que nós temos aí esses 4 times entre os 8 depois, né, Paulo? Para ver quem vai subir para 3, né? Principalmente nesse grupo da Votuporanguense, com o Jacareí já está fora da disputa, né? Os 3 times deste grupo devem se classificar. O Votuporanguense, apesar de ter sido goleado, vai se classificar. E nessa rodada, quem acabou pisando na bola foi o Jacareí e o Independente, que perderam dentro de casa. E numa fase decisiva, perder dentro de casa, o Jacareí que já estava fora, né? Todo mundo tem a obrigação de ganhar pontos do Jacareí. Mas Votuporanguense, Fernandópolis, com certeza, e Olímpia e Barretos também vão se classificar, sem dúvida nenhuma. Beleza, nós vamos agora com a participação do Kevin Michael e a sua banda, né? E aqui no segundo bloco do Star News Esporte. Depois nós vamos trazer Copa Paulista. Vamos deixar o último bloco para a Copa Paulista. Bem rapidamente aí, já aproveitar o Nazi, antes da gente chamar a rapaziada lá, bem rapidamente, vem em mim aqui, isso, vem aqui em mim. Lago Azul, categoria sub-29, Espanha 1, Paraguai 4, França 3, Portugal 2, Inglaterra 3, México 2, Argentina 3, Itália 2. No Campeonato de Futebol de Salão, categoria Mirim do Lago, Roma 1, Juventus 2, Arsenal 6, Manchester 3, Liverpool 3, Milan meia dúzia. Campeonato de Futebol Minicampo aqui, né? Vamos girar aqui. Campeonato de Futebol Minicampo, categoria sub-39, o troféu Cleiton Rossi, o Curuzinho. Partidas únicas na segunda fase, agora jogos eliminatórios, mata-mata, o famoso mata-mata do Lago, muito famoso. Amanhã, quarta-feira, dia 21, que é o dia do radialista também, né? 19h15, Fortaleza e Guarani, 20h30, Atlético e Portuguesa. Na quinta-feira, dia 22 de setembro, 19h15, Ceará e Náutico, 20h30, Cruzeiro e Sport. Essa segunda fase é disputada em partida única, é o famoso mata-mata, quem perder está fora, quem vencer está na fase semifinal. Dr. Paulo Henrique Santos. Amanhã é dia do radialista, Paulo Henrique Santos. Você é radialista. Parabéns, Paulo Henrique Santos. Obrigado. Parabéns, felicidades para você, viu, doutor Maurício Oscar Franco Marques. Obrigado. Parabéns, você também é radialista. Obrigado. Que beleza. Vamos lá então com a banda Kevin Michael e a banda, né? Ê, pessoal que toca bonito, né? O sertanejo universitário e tudo mais. Vamos ver então, abaixa um pouquinho aí, Paulo, a hora que eles entrarem lá. Então vamos lá com mais uma apresentação. Kevin, o que vocês vão cantar e tocar pra gente agora? 1000 anos de Jorge Mateus aí. Eu não entendi, meu retorno estava baixo aqui. 1000 anos de Jorge Mateus. Tá. Vai lá, manda ver então aqui no Star News Esporte, Kevin Michael e a banda KMKB, aqui dentro do Star News Esporte desta terça-feira.
Você fala demais, diz muitas besteiras da boca pra fora, mas sei que se arrepende por jogar o que não era lixo fora. Você briga, me ignora, pisa na bola, sente saudade e chora. Diz que é de raiva pra não assumir que me adora. Eu sei que um grande amor é fácil de se encontrar, mais difícil ainda é deixar de gostar. Se o clima tá pesado, não existe pecado que não se possa perdoar. Vai ver, a gente não conhece o amor direito. Prazer, eu sou um cara cheio de defeitos, igualzinho àquele que você aprendeu a amar. Mesmo que o sol se apague, venha a lua te trazer de volta aos sonhos meus. Pode passar 1000 anos, você vai me amar e eu vou ser pra sempre seu. Mesmo que o sol se apague, venha a lua te trazer de volta aos sonhos meus. Pode passar 1000 anos, você vai me amar e eu vou ser pra sempre seu. Você briga, me ignora, pisa na bola, sente saudade e chora. Diz que é de raiva pra não assumir que me adora. E eu sei que um grande amor é fácil de se encontrar, mais difícil ainda é deixar de gostar. Se o clima tá pesado, não existe pecado que não se possa perdoar. Vai ver, a gente não conhece o amor direito. Prazer, eu sou um cara cheio de defeitos, igualzinho àquele que você aprendeu a amar. Mesmo que o sol se apague, venha a lua te trazer de volta aos sonhos meus. Pode passar 1000 anos, você vai me amar e eu vou ser pra sempre seu. Mesmo que o sol se apague, venha a lua te trazer de volta aos sonhos meus. Pode passar 1000 anos, você vai me amar e eu vou ser pra sempre seu. Pode passar 1000 anos, você vai me amar e eu vou ser pra sempre seu. Um programa polêmico e de credibilidade. É assim no Telescópio, que vai ao ar todas as sextas-feiras às 7 da noite ao vivo. No comando de João Delia, médico e político de prestígio, Dr. Edson Geraisati, político renomado da nossa região, e Nazir Said, empresário de sucesso. Com esta equipe formada, o Telescópio é um programa analítico e crítico sobre os assuntos pertinentes à população em geral, que participa lançando suas dúvidas em tempo real para a nossa equipe de jornalismo. Faça parte da história de Penápolis e região, inserindo sua marca a um produto de prestígio do Canal 23, onde está a sua melhor imagem na TV e na internet. Você sabia que dentro da cidade de Penápolis existe um dos mais completos e belos clubes do Brasil? Isso mesmo, e esse clube tem nome e sobrenome. Clube de Campo Lago Azul. Em local privilegiado, atende seus associados com o que há de melhor em estrutura social e esportiva. Com mini campo de futebol, vôlei de praia, cancha de bocha, academia e, para relaxar, uma sauna completa. Um lindo lago para banho e pesca, piscinas, quiosques equipados para você e sua família desfrutar horas de descanso e lazer. Um salão social que atende eventos e festas com segurança e conforto. E tem mais, um bar interno que atende todas as necessidades dos sócios, com refeições e estrutura para sua festa e churrasco. Clube de Campo Lago Azul, o clube da família.
Na correria do meu dia a dia, eu quase não tenho tempo para nada. Tenho que dividir meu tempo entre a família e o trabalho. E ainda achar um tempinho para descarregar as energias. Para isso, conto com o apoio da Rinovari, que oferece serviços como tratamento para celulite e estria, gordura localizada e rejuvenescimento facial, acupuntura, reflexologia e ainda massagem com pedras quentes. Venha até a Rinovari e marque uma avaliação sem compromisso. Rinovari traz saúde e beleza ao seu alcance. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini-cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Farmaflora. Farmácia de manipulação lança um desafio para você. Mude sua vida agora. Tecnologia. Acompanhamento médico. Nutrição. Atividade física. Emagreça com saúde. Nazi Said e Juliana Navarro vão mostrar que isso é possível. Atitude. Superação. Compromisso. Sua vida também pode mudar. Só depende de você. Farmaflora, Canal 23 e você. Carreira pública é para quem quer melhor remuneração, estabilidade e boa aposentadoria. É para quem tem o nível médio ou superior, quer um plano de carreira. É para quem está bem preparado. A LFG tem altos índices de aprovação em concursos públicos. É para quem quer professores especializados e o apoio total ao aluno. É para quem quer ser um vencedor. Faça LFG, você também. LFG, quem tem mais preparo, tem mais futuro. Tá. Mas descaracterizará. Abaixa um pouquinho o volume aí. Nós estávamos comentando aqui sobre o lance do Santos, né? O juiz, o árbitro pode até ter colocado que a bola estava parada, mas as imagens são claras, né? A bola estava em jogo quando o Santos fez a falta no jogador do Uninense. É assim, Paulo. Eu já tinha parado o lance. Paulo Henrique Sanches, sem polêmica, vai Paulo Henrique Sanches. Me ajuda aí, né, Paulo? Dá força pro Copa Paulista, mas antes da Copa Paulista, vocês estão vendo que eu estou usando uma camisa bonita aqui, né? Ó, camiseta por baixo e tal. Tudo isso aqui, sabe onde? Na Rose Betil, viu, o Maurício Oscar Franco Marques? A roupa tem que chegou ajudar a coleção, porque conteúdo. Chegou a coleção nova lá na Rose Betil. Um abraço lá para a Rose Betil, que veste o Sérgio Oliveira, né? Mais uma vez, o pessoal caprichou lá, a Kelly, a Meire, a Paula, toda a equipe lá da Rose Betil, a Rose, todo o pessoal da Rose Betil, ali pertinho da agência dos Correios. Obrigado ao pessoal da Rose Betil. Copa Paulista, Inter de Bebedouro 1, 15 de Jaú 0, Noroeste 2, Catanduvense 1, CAP 3, Santa Cruzense 0, Linense Oeste. Esse jogo vai ser disputado só no dia 28 de setembro, na outra quarta-feira, não amanhã, na quarta-feira que vem. No grupo 2, Velo Clube 5, Francana 1, Batatais 4, Botafogo 2, Ferroviária 2, União São João 0. No grupo 3, Ituano, melhor time da Copa Paulista, o time do Ricardo, 2, Red Bull 0, 15 de Piracicaba 2, Palmeiras 0, São Bento 1, Itapirense 0. Grupo 4, Taboão da Serra 1, Taubaté 0, Audax 3, Grêmio Osasco 0, São Bernardo 2, São José 1, Paulista 3, Corinthians 1. Nesse jogo, o Reinaldo, que jogou no CAP, marcou o primeiro gol do Paulista, aliás, foi um golaço. Bom, situação do grupo do CAP, né, que é o que vale na verdade, né? A Inter de Bebedouro, 31 pontos, já está classificada, matematicamente ainda não,
mais é evidente que está classificado. Se nós estamos fazendo a conta que com 29 se classifica, a Inter está mais do que classificado. O CAP vai pegar um time amanhã já classificado, 31 pontos. Só que a Inter só tem, além do jogo do CAP, só tem mais uma partida para fazer. Tá? O Noroeste tem 24 pontos, 3 jogos para fazer. A Inter de Bebedouro tem 2 jogos, vai para resumir aí, né? A Inter de Bebedouro tem 2 jogos para fazer ainda. Já o Noroeste tem 24 pontos e tem 3 jogos para fazer. O Linense tem 23 pontos e tem 4 jogos para fazer, né? O CAP tem 23 pontos e tem 3 jogos para fazer. O Oeste tem 20 pontos, mas tem 4 jogos para fazer ainda. Rio Preto 12, Santa Cruzense e Catadobense 10, 15 de Jaú 7. Essa é a situação da Copa Paulista, doutor Paulo Henrique Sanches. São 5 equipes brigando pelas 4 vagas. Eu acho que 4 equipes brigando por 3 vagas. A Inter de Bebedouro está classificada. Com certeza, Inter de Bebedouro, então a gente pode incluir o Oeste aí também, apesar do Oeste ter se classificado para a Série D. Isso aí, isso eu acho que vai ajudar muito. Porque acabou sendo bom, né, Paulo? Eles têm 2 jogos de mata-mata agora. Eles vão priorizar numa semana que eles vão ter que fazer 3 jogos. Eles vão jogar amanhã com o Noroeste de Bauru. Depois no domingo, parece que eles têm um jogo fácil, relativamente fácil. Mas aí na quarta-feira tem o Linense. Tem 2 buchas aí para enfrentar o time do Oeste e com o time classificado para o brasileiro da Série D. A Copa Paulista passa a não ser mais prioridade, né, para o time do Oeste, do Oeste, né, que vai focar suas atenções, apesar de ter um grupo grande, né, o Oeste. Mesmo aquele time que veio jogar aqui em Penápolis, somente o Serginho, naquela oportunidade, que é o titular da equipe que disputa a Série D, que veio jogar em Penápolis porque estava suspenso no Campeonato Brasileiro. Mesmo priorizando, eu acho que o Campeonato Brasileiro, na Copa Paulista, o Oeste continua sendo um time forte. É lógico que não vai ter a mesma responsabilidade de se classificar, porque já conseguiu seu objetivo maior, que era se conseguir uma vaga na Série D na próxima fase. Com relação ao Inter de Bebedouro, venceu o 15 de Jaú por 1-0. Neste jogo jogou sem treinador, né? O Leston Júnior não foi o treinador do Inter de Bebedouro neste jogo, faleceu o pai dele, ele foi liberado pela diretoria. E quem foi o técnico nas partidas foi o gestor do time do Inter de Bebedouro, inclusive acompanhando uma entrevista dele hoje, não me recordo o nome agora, ele muito feliz com a campanha do Inter de Bebedouro. Mas e amanhã? Quem vai dirigir o time? O Leston Júnior volta amanhã, né? Ele foi liberado só no final de semana para acompanhar aí o sepultamento do pai, mas amanhã vai comandar a equipe em Bebedouro contra o CAP. Por isso, talvez, né, o time tenha vencido por 1-0, não é a mesma coisa, foi um time que não teve o comando que teve desde o início do campeonato e pode ter sentido aí a ausência do seu treinador. Mas o Noroeste também venceu por 2-1 a Catanduvense, fez 2-0, sofreu um gol no final, teve as melhores oportunidades, dominou todo o jogo e no final acabou sofrendo um gol, mas fez o dever de casa. O Noroeste também é um time, meu modo de entender, que também deve conseguir a vaga na segunda fase. E o Linense e o Oeste, que só jogam no dia 28, jogo importante, mas como você mesmo disse, o Oeste já não vai mais priorizar a Copa Paulista, vai vir com um time forte, mas não vai vir reforçado como viria caso não tivesse obtido a classificação para a Série D. E o CAP faz amanhã um jogo importante. Tem uma folguinha ainda, uma gordura ainda para queimar, né? Dos 9 pontos tem que ganhar 6, mas se puder amanhã beliscar alguma coisa em Bebedouro vai ser muito importante. Eu acho até que isso é possível, já vamos entrar a falar do jogo? Já, vamos começar a falar do jogo. Apesar que nós temos imagens do jogo contra o Linense, a gente vai reviver isso daí, eu não sei se seria interessante, nós temos ainda um tempinho, eu não sei quanto tempo tem, Nazir, eu quero saber quanto tempo tem os melhores momentos do jogo CAP e Linense para a gente até abordar, mas eu acho até que é um assunto que acabou perdendo força aí, para a gente debater, porque passou já uma semana. Foi? Os erros de arbitragem? Então, mas quanto tempo tem eu gostaria, esse Linense CAP aí? Então tá. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos ver então essa situação aí, depois a gente vai entrar no jogo específico de amanhã. Eu quero então imagens do jogo CAP e Linense, em que o CAP perdeu de 5-3, né? Nós temos algumas imagens aí, né? Desse jogo CAP e Linense, né? Os melhores momentos então, vamos. Mas aí nós já estamos no segundo tempo. Nossa, mas aí já está no segundo tempo, hein? Aí já aconteceu um monte de coisa no jogo aí. Tá bravo. Ó, oi?
Não entendi. Então tá bom. Não, porque, na verdade, eu vi ali 5-3. Vamos fazer o seguinte, esquece esse jogo do Linense aí. Já passou, né, Paulo? A gente já comentou, a arbitragem errou mesmo, marcou 2 pênaltis que não foram, expulsou o jogador Santos, mas antes deixou de expulsar o João Paulo, depois cometeu lambança, não expulsou o Pérez quando o Pérez fez o segundo pênalti, não expulsou o João Paulo quando o João Paulo foi comemorar no alambrado. Eu acho que não adianta, né, Paulo? Já foi. Não adianta, já passou, não adianta reclamar, até a TV Tem passou. Aliás, a TV Tem acho que passou aí os lances mais polêmicos, passou 4 lances, né? Que foi o primeiro pênalti, que a falta foi fora da área, a expulsão do Santos, né? Eles pegaram o lance anterior. Eles pegaram o lance anterior do João Paulo pegando o Rony? Pegou, mas foi uma sequência, não comentaram o lance do João Paulo, comentaram a expulsão do Santos, disseram que a expulsão foi correta, porque o Santos realmente entrou muito forte. No pênalti, no segundo pênalti, o analista de arbitragem diz que o pênalti foi do Pérez, e alguns torcedores de Penápolis, depois conversando com a gente também, fora do ar, falaram que também foi pênalti, mas é assim, eu acho que pelas circunstâncias, não foi aquele pênalti como a gente costuma dizer. Pênalti, né? Um pênaltizinho, né, Paulo? Pênalti, aí, é um pênalti que você ali não canta o pênalti. Por tudo que tinha acontecido no primeiro tempo, né, um jogo tumultuado, o árbitro tinha o jogo no segundo tempo na mão. Estava o jogo na mão, um jogo tranquilo, um jogo calmo, 3-1, o Linense não ameaçava, e um pênalti daquele, se o árbitro não dá, ninguém reclama, porque foi um lance aéreo, uma bola aérea, a bola que passou inclusive pelo atacante do Linense também, houve um choque do Pérez com o atacante do Linense, um pênalti que o jogador mesmo, porque não, foi na entrada não da se área, dá, né? Normalmente ele teria que finalizar de cabeça aquela bola, dificilmente também faria o gol naquele lance. Então acho que o árbitro errou de ter, pelo excesso de zelo ter marcado aquele pênalti, né? Por um lance que poderia ter passado batido, que não ia acontecer nada absolutamente no jogo. É muito parecido com aquele pênalti que foi marcado Corinthians e Cruzeiro, no qual o Ronaldo subiu e o zagueiro... Mas aquele lá ainda foi mais escandaloso, né? O Ronaldo subiu, teve uma cara... Ronaldo, eu acho, Corinthians, Sérgio, que né? nesse lance a TV Tem deixou de mostrar os lances de impedimento, que eu acho que foram que mais prejudicaram o CAP no segundo tempo. Também concordo. Quando o jogo estava 3-1... A gente falava, não sei não, esse a gente tem que... Né? Quando o jogo estava 3-1, pelo menos 2 impedimentos marcados não estavam. E os jogadores do CAP saíam na cara do gol. Quer dizer, se rola, faz 4. Embora o CAP tivesse perdido um gol também incrível, numa jogada do gigante, que o Felipe estava debaixo do gol para cabecear. E acabou, não sei nem o que ele fez naquela bola lá, que ele perdeu o gol. Mas eu acho que aquela bola foi o vento que atrapalhou. Foi o vento? Foi o vento. Ela desceu, bateu no queixo dele, bateu no peito, ele foi para testar a bola. Estava ventando muito forte. Né? E eu acho que o vento prejudicou o Felipe naquela bola. Você acha então que na hora do cabeceio ele acabou pegando no queixo? Acho que a bola mudou de direção, né? Ele subiu, assim, eu estava atrás do gol, ele subiu para fazer o gol. Com todas as condições. Não tinha goleiro, não tinha nada, né? Não tinha nada, ele subiu para testar a bola. Se bate no peito dele, entra a bola, né? A bola bateu no queixo, bateu no peito dele, ele perdeu o domínio da bola. Acho que ali ele foi prejudicado pelo vento. Mas os lances do impedimentos, pelo menos 3 impedimentos ali, quem estava na linha, na arquibancada, pessoas que entendem de futebol, diz que o Bandeira errou, e errou bastante. Então, porque se sai, por exemplo, vamos imaginar, porque eram jogadas em que os jogadores do CAP sairiam na cara do gol, né? Se o CAP marca o 4º gol ali, acabava o jogo, né? Aí não tinha pênalti, o segundo pênalti para o Linense, que daria para o Linense qualquer sentido de reação. Mas tudo bem. Tá, o jogo do CAP com o Linense ainda? CAP Linense, CAP Santa Cruzense, nós temos na grade aqui da programação do Star News Canal 23. Aliás, amanhã nós vamos estar com a Star News lá em Bebedouro, no jogo do CAP contra a equipe da Internacional. Nós estaremos filmando esse jogo e a partir já de quinta, Nazi, na sexta, quinta ou sexta, a gente já vai ter, na quinta à tarde nós já temos então, nós vamos ter esse jogo na íntegra, do CAP contra a Inter de Bebedouro, que a gente espera seja sucesso. A gente vai falar do jogo já, mas agora a gente vai mostrar a vitória do CAP domingo, 3-0 sobre a equipe da Santa Cruzense. Tem uma matéria com o técnico Ito Roque, eu fui ao hotel hoje para gravar essa matéria com o Ito Roque. Então vamos primeiro aos melhores momentos de CAP e Santa Cruzense, vitória do CAP pelo placar de 3-0. Tem áudio ou eu tenho que ir comentando aqui em cima? Nazi, me orienta aí, me ajuda aí, Nazi. Então tá, tem áudio? A gente vai falando aqui. Então tá bom. Então tá, imagens então do jogo, em que o CAP venceu pelo placar de 3-0, imagens do primeiro tempo.
Santa Cruzense tentando aí. Foi um jogo que no primeiro tempo foi mais complicado, Paulo? Foi mais complicado. O time da Santa Cruzense priorizou a marcação, jogou da linha do meio campo para trás, como acontece com a maioria das equipes que vem jogar em Penápolis. E fora isso, soma-se a isso, acho que faltou um pouco mais de competência para o Cap. Esse aí foi um pênalti. Esse foi um pênalti. Esse aí, com 5 minutos de jogo, ó o pênalti em cima do Rodrigo Biro. Porque se isso aí não for pênalti, eu não sei o que é pênalti, né? Ó, o Rodrigo Biro, ele recebe a bola, olha, não pega a bola, só pega o jogador. Pega o jogador, né, Paulo? Aliás, você foi em cima, né? Você falou pênalti. Não, foi pênalti. Pé esquerdo do jogador. Mas nesse primeiro tempo, Célio, acho que o Cap teve certa dificuldade porque não teve um apoio efetivo pelas laterais, né? Na lateral direito, o Marcelinho até que tentou alguma coisa, mas não tem o Cacoete, não tem a mesma qualidade técnica do Neander. E pro lado esquerdo, o Valmir foi inoperante, né? Não ajudou no ataque, também não ajudou na marcação. Então o Cap chegou aí não chegou com muitos jogadores à frente. Essa bola aí do Fio, poderia ter saído do gol, né, em velocidade. Impressão minha, Paulo, ou o Fio voltou a jogar bem? Voltou, acho que voltou a ter mais mobilidade. Olha que velocidade, na velocidade é duro para pegar ele, hein? Olha só, grande defesa do goleiro, hein? Parece que está jogando com mais alegria o Fio, né? Está procurando mais o jogo. Em partidas anteriores ficava muito preso entre os zagueiros. Nesse jogo saiu um pouco mais para buscar a bola, para armar jogadas. Ele é um jogador inteligente, sabe fazer isso. Esse chute do Lucas aí, né? Aliás, o Lucas também não foi tão bem no jogo de domingo, na minha opinião, mas tentando sempre chute de longa distância, né? Chuta bem com a perna canhota, né, Galo? Quem cresceu muito nesse jogo aí foi o Luciano Gigante. Para mim, foi na Copa Paulista, a melhor partida que o Luciano fez. E é um jogador que a gente vinha cobrando, porque ele tem condições, é um jogador experiente e um jogador de uma obediência tática muito grande, né? E ele não vinha bem, e para mim foi o melhor jogador em campo, o Luciano Gigante. Eu gostei demais da participação do Luciano nesse jogo aí. E do Fio, né? O Fio que voltou a aparecer, o Fio que voltou a ter uma boa mobilidade, ele tem uma boa presença. Mesmo o Cap não jogando tão bem, vocês viram as imagens aí já estamos no segundo tempo. O Cap no primeiro tempo dominou amplamente a partida. Olha essa bola aí, que entraria, o zagueiro tirou. Jogada do Romário, que já tinha entrado. O Romário ganhou a titularidade, hein? É titular amanhã no jogo contra a Internacional de Bebedouro. Mas no primeiro tempo só deu o Cap. E aí o Rodrigo Biro até falou no intervalo, quando entrar um, vai entrar um monte, né? Olha o gol, olha a jogada do Romário, olha a jogada do Romário, o toque pro... Olha o jogador da Santa Cruzense dando condição aqui embaixo, né? Lateral esquerdo. Isso é normal. Toque do Romário, ele fez que bateu, fintou, né? Grande jogada do Romário. Que é bom jogador esse Romário, viu? Enfiou a bola pro Felipe, lance normal, né, Paulo? Lateral esquerdo aqui embaixo dava condição e o Felipe fez o gol, né? O lance de muita inteligência, né? E esse lance também termina as dúvidas, acho que não foi nada. Você acha que não foi nada? Vamos ver, Paulo. Nada. Vamos ver, o goleiro? Não foi mesmo. Não foi mesmo. E outra coisa, ele não pegou nada, ele não pegou nem a mão, nada. A mão do goleiro, né? Não. Olha o Romário, chutando a bola para fora. O Romário, o que você achou, Paulo? Um jogador que, de repente, ganhou a posição de titular, né? É um jogador forte, né? Tem uma compleição física forte, isso o técnico Ito Roque até dizia no final do jogo, que precisava desse jogador para... Né, e aqui o Fio, né? O segundo gol do Cap. Entrou com bola e tudo. Para brigar com os zagueiros lá da Santa Cruzense, e ele foi um jogador que teve muita liberdade para jogar, né? O Elias fez uma jogada pelo lado direito, cruzamento do primeiro gol, ele já estava pelo meio, né, no lance do primeiro gol, fez um cruzamento logo no início do segundo tempo aqui pela direita. Então foi um jogador que se movimentou bastante, que está buscando seu espaço no ataque. Jogada do Fio também. Aí a bola sobrou para o Felipe. Eu estou falando, o Fio parece que voltou a jogar bem. Olha, no giro de corpo ele já deixou o zagueiro para trás. Ele é muito rápido. Cruzamento, o goleiro tenta pegar e a bola sobrou para o Felipe, que fez 3-0. Naquele gol do Fio, que beleza a bola colocada pelo Luciano. Se essa bola é rolada para o Luna, o Romário foi fominha. Se ele rola para o Luna na esquerda, o Luiz Henrique Luna, que é penapolense, tinha entrado no jogo, perceba só, o Luiz Henrique passando sozinho, Se ele rola a bola para o Luiz Henrique, ele vai dentro do gol. Tinha 2 jogadores do CAP, né, Paulo? Tinha 2 jogadores. O Rodrigo Biro também no apoio.
né? E aí o cruzamento do Rony, né? Teve uma cabeçada na trave, e na volta, olha ali o gol que o Romário perdeu, né? A bola voltou para ele. Se ele bate na primeira, será que ele fazia o gol? Se ele bate na primeira, Paulo? Vamos ver se ele tinha condição de finalizar na primeira. Olha lá, a bola bateu na trave, ó, na volta. Não tinha. Ela subiu um pouco. Ela subiu. Não sei que ele fosse de encontro. Mas né? Seria gol também, viu? Se não desvia no zagueiro, seria gol. Hoje à tarde, eu fui até antes do... Já está no ponto aí, né, Nazi? Antes da delegação do CAP viajar, o CAP viajou agora à noite. Depois do jantar, a delegação do CAP foi para Bebedouro. Vai descansar, já chega, deve ter chego já em Bebedouro, lógico, né? 2h30 de ônibus, talvez no máximo aí umas 2h45 de viagem. Eu fui até o hotel e bati um papo com o técnico Ito Roque. Vamos ver essa matéria. Muito bem, nós estamos aqui ao lado do técnico Ito Roque. O time do CAP joga amanhã à tarde na cidade de Bebedouro, diante da equipe da Internacional de Bebedouro. Um jogo importante diante da equipe que é líder do Grupo 1 da Copa Paulista e que só perdeu um jogo até agora. Justamente em casa para o Noroeste, que está um ponto à frente do CAP na classificação deste Grupo 1. Depois de ter vencido a Internacional de Bebedouro pelo placar de 1-0. O Ito Roque está aqui no Hotel Recanto, está recebendo a nossa equipe aqui, não vai ser possível estar hoje à noite no estúdio lá do Canal 23, ou aí com a gente nesta noite, então nós viemos gravar essa matéria nessa tarde aqui. Tudo bem, Ito? Tudo bem, mais uma vez é importante estar com vocês, podendo passar as coisas sobre o CAP e como você mesmo disse, né, infelizmente não vou poder estar aqui por um motivo de trabalho. A gente vai estar concentrado lá em Bebedouro. Espero que a gente possa aí fazer como nós fizemos na A3 do ano passado, né, uma vitória boa lá em Bebedouro. Foi um dos jogos que nós tivemos o arranque para a nossa classificação. Espero que seja assim também na Copa Paulista. É verdade, foi numa tarde também, né? Numa quarta-feira também, o CAP venceu pelo placar de 2-1. Tomara que repita agora diante da Internacional de Bebedouro. A circunstância é outra, né, Ito? A Inter vive um momento melhor, mas de qualquer forma o CAP também tem um bom time e tem tudo para trazer um grande resultado, né? Com certeza. Temos um time muito bom, um time que ainda está tendo altos e baixos, né? A gente sabe os motivos, né? Às vezes um elenco um pouco reduzido e quando a gente tem problemas de cartão, de contusão, a gente acaba sendo afetado, né? Mas é importante, nós temos 3 voltas de atletas que vão atuar amanhã. E a gente espera nesse jogo de amanhã fazer um jogo bem competitivo, um jogo onde a gente possa sair com a vitória e quem sabe poder, como eu disse, dar o arranque aí para a classificação na Copa Paulista. Na verdade, né, Ito, quando a gente tem uma situação de um elenco que não é tão grande, né, que não é numeroso, um elenco que tem qualidade, mas que tem poucos integrantes, a realidade é que nós ficamos dependendo de jogadores não se machucarem, não se contundirem e também dos jogadores não serem suspensos. Isso aconteceu na A3, mas na Copa Paulista não é bem isso que tem ocorrido, né? Ao contrário. É verdade, a gente tem aí, se eu não me engano, acho que nós estamos na 14ª rodada da Copa Paulista, né? E é normal, é natural as lesões virem, os cartões chegarem também, né? E você ter esse problema de ausência de atletas, né? Em determinadas posições. Mas nós estamos tentando da melhor forma possível suprir essas necessidades. Mas no jogo de amanhã a gente tem 3 voltas, né? De atletas importantes, que é o Pérez, o Santos e o Neander, né? O Neander ainda dúvida, né? Pelo fato de estar sentindo dores no calcanhar ainda. Mas a gente espera que ele possa voltar ao time amanhã e nos ajudar muito. Agora, o Biro, que também seria uma espécie de uma volta, né? Já voltou alguns minutos contra a Santa Cruzense, está totalmente recuperado, né? Não, o Biro recuperado, não sentiu nada no pouco tempo que jogou, né? Contra a Santa Cruzense. Tem a volta garantida, mesmo porque a gente tem uma dificuldade ali do lado esquerdo na zaga, né? O único zagueiro canhoto que nós temos. Então o Biro tem a volta garantida ali, né? E mais uma coisa que é certeza, que já está na minha cabeça, é a entrada do Romário para atuar do lado do fio, né? Com 2 atacantes ali, o Felipe chegando por trás. E a dúvida é se a gente deixa o Gigante na meia, se a gente coloca o Gigante na ala, né? Então a gente está pensando com carinho, analisar quem que vai ser o ala direito da Inter do Bebedouro, para que a gente não possa ter problemas e ser um time como sempre foi, equilibrado, né? Ofensivo, mas equilibrado. Como é que você avalia o adversário do CAP, justamente o time da Inter de Bebedouro, que aqui em Penápolis empatou aquele jogo em 1-1?
É um time que lembra a campanha do CAP na Copa Paulista do ano passado, né? Uma equipe que disparou aí na frente, fez pontuações boas, né? Mas a gente pretende surpreendê-los lá na casa deles mesmo. Acho que é um time que está bem coeso, né? Um time que está bem equilibrado. Aqui, no jogo aqui contra a gente, acho, na minha opinião, que nós fomos melhores que eles durante toda a partida. Eles fizeram um gol no início do jogo, mas nós fomos superiores. Espero que amanhã possa ser assim, a gente ser superior a eles em todos os sentidos, só que com um detalhe, né, que a vitória possa vir dessa vez do nosso lado. Ito, e essa decisão de colocar o Romário para jogar ao lado do Fio? Você acabou tomando essa decisão em função de que o Romário entrou no segundo tempo e foi muito bem no jogo contra a Santa Cruzense? Por dois motivos. Por ele ter entrado bem, é lógico, a gente, se tem atleta que está na suplência e quando ele entra, quando ele tem a oportunidade, ele vai bem, nada mais justo do que você manter no time, né? E foi o que aconteceu contra a Santa Cruzense lá em Santa Cruz e aqui novamente ele repetiu a boa atuação do lado do Fio. E a outra situação é porque a gente estava jogando com o Gigante vinha armando muito a jogada, né? Só que o Fio estava ficando muito isolado lá na frente. Então a situação de colocar o Fio ao lado do Romário e trazer o Gigante um pouco mais para trás junto com o Felipe, para que os dois possam chegar junto com o Romário e com o Fio lá na frente, né? Acho que a gente fica com uma ofensividade melhor e com um jogador de um biotipo maior lá brigando com os zagueiros também. Imaginando que o Neander jogue, qual é a sua dúvida em relação ao aproveitamento do Luciano Gigante na ala esquerda? Se ele não jogar como ala, jogar como meia, quem é que vai para aquele setor? Então, aí a gente tem a possibilidade de deslocar o Biro para lá, né? Mas não é muito a minha intenção, já que o Biro não é um jogador que vai apoiar muito. Ele gosta ali de jogar na zaga mesmo e fazer a cobertura do ala, né? Então, aí sim, a gente pode utilizar o Luciano Gigante lá na lateral, né? Na ala, apoiando muito, sabendo que nós temos o Biro que vai cobri-lo ali na ala esquerda, né? E tirando isso aí, é a única dúvida mesmo, né? Agora, Ito, o time do CAP tem 9 pontos para disputar e na matemática, se vencer 6 pontos, principalmente se vencer o Noroeste no próximo domingo, estaria com a classificação matematicamente garantida. Por causa dos confrontos, por causa dos encontros que nós vamos ter, de Noroeste contra Oeste, de Oeste contra Linense, de Linense contra Noroeste, enfim, tem todos esses ingredientes aí que acabam determinando o seguinte: nós fizemos uma conta, com 29 pontos dá para se classificar, nem que for em quarto lugar. Como é que você faz para administrar isso? Quer dizer, de 9 pontos temos que ganhar 6. Lógico que se nós vencermos os 3 agora nesse jogo de amanhã contra a Índia de Bebedouro, melhor. Mas como administrar a ansiedade para esse jogo decisivo já de domingo contra o Noroeste, independente do que acontecer em Bebedouro, vai ser um jogo decisivo para a gente? Sim, é o que a gente tem passado para os jogadores, né? Numa conversa hoje com os atletas, nós falamos, né? Que a partir de agora não tem mais como a gente adiar a pontuação. Ah, não, se a gente tiver um tropeço aqui, nós podemos ali na frente buscar. Não, não dá mais. Nós temos que buscar a pontuação agora. Sabemos que o jogo mais importante é no domingo contra o Noroeste em termos de classificação, porque o Noroeste é um concorrente direto. Mas a gente já pretende a partir de amanhã já buscar os 3 pontos e depois decidir com o Noroeste aqui em casa, para no último jogo você estar mais tranquilo, né? E se tudo correr desse jeito, melhor, porque você não vai para o último jogo dependendo somente de você e não de outros resultados, porque a gente sabe que os confrontos do último jogo são teoricamente confrontos fáceis, né? O Linense não vai pegar nenhum confronto direto no último jogo, o Noroeste também não e nós também não. Então o último jogo fica complicado você depender de outros resultados. Então a gente tem que fazer a pontuação nesses próximos 2 jogos. Ito, para a gente finalizar, o CAP desse ano na Copa Paulista é o inverso do CAP da Copa Paulista do ano passado. Nós chegamos numa fase semifinal sem ter perdido nenhum jogo, era a sensação da Copa e tudo mais. Nesse ano talvez a gente construa uma classificação na base da dificuldade. O que é melhor nesse momento? O relaxamento que nós podemos imaginar que nós tivemos no ano passado, ou essa dificuldade que acaba forjando um time talvez mais concentrado numa reta final? São situações diferentes.
Eu preferia hoje estar classificado. É lógico, para qualquer treinador ou para qualquer atleta que você perguntar, ele preferia estar classificado hoje, preferia estar na situação que está Inter de Bebedouro, né? Mas ao mesmo tempo, a gente conseguindo a classificação do jeito que está sendo, de repente o time agora se encaixa, o time ganha um foco maior na competição e a gente consiga chegar às vezes até mais longe do que foi o ano passado. E esse problema de elenco, de redução de elenco, a gente tem na verdade um bom time, mas a gente talvez não tenha um bom plantel. Como é que faz para administrar uma situação dessa aí? A gente vai ter que começar a administrar, já começamos isso após o jogo contra o Linense, né? Naquele desequilíbrio que iniciou até primeiramente com o Santos expulso, depois com a minha pessoa expulso. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de equilíbrio, isso é normal, ali dentro de campo é difícil você conter essa situação, né? Então, mas um equilíbrio agora para evitar os cartões, nós estamos diminuindo, tirando o pé na intensidade de treinamento para que a gente possa não lesionar o jogador também. Então esse é o principal foco, não perder jogador nessa reta final, para que a gente possa aí contar com o grupo todo nessa fase de classificação e quem sabe posteriormente na outra fase. Beleza, nós batemos um papo com o técnico Ito Roque aqui no Hotel Recanto, onde o Ito fica hospedado, na véspera da viagem, momentos antes, algumas horas antes da viagem para a cidade de Bebedouro. O CAP viaja hoje após o jantar, nós estamos gravando essa matéria aqui no hotel, não precisa também, nós não temos nenhum problema de dizer, são 3h30 da tarde aqui, nesse momento da gravação da matéria. O CAP sai logo após o jantar rumo à cidade de Bebedouro. Jogo decisivo, jogo importante. O CAP atua diante da Internacional de Bebedouro com o franco objetivo, com o claro objetivo, com o nítido objetivo de conquistar 3 pontos e aí ficar dependendo de uma vitória contra o Noroeste num jogo decisivo no próximo domingo aqui no Tenentão. Beleza, tá aí, portanto, essa matéria que nós fizemos hoje à tarde lá no Hotel Recanto com o técnico Ito Roque. Paulo Henrique, nós estamos chegando no finalzinho do programa. Sua opinião para a CAP Internacional de Bebedouro e uma pergunta para você, curta e seca, objetiva. O CAP consegue se classificar dentro dessa Copa Paulista? Nós vamos nos encontrar só na próxima terça-feira aqui na televisão, né? Lógico que no rádio a gente vai estar, mas na televisão só na próxima terça-feira vamos ter 2 jogos nessa sequência. O CAP liquida nessa semana ou ainda a gente vai depender de Catanduva? Sérgio, eu acho que o CAP, tudo depende do jogo de amanhã. Se o CAP conseguir um bom resultado amanhã, acho que o empate até é um bom resultado, né? O CAP acho que tem condição de definir a sua classificação aqui contra o Noroeste, depois contra a Catanduvense. Acho que vai ser uma sequência, uma consequência, né? Porque os 2 principais jogos mais difíceis do CAP são agora, amanhã contra o Inter de Bebedouro, apesar que o Inter é um time bastante jovem, é um time que tem um bom conjunto, mas é um time também que começa a sentir a pressão, a responsabilidade de estar classificado, de ir para uma próxima fase, e o CAP com um time mais experiente pode até tirar proveito disso. Contra o Noroeste, o CAP tem que fazer o dever de casa, tem que ganhar de qualquer maneira aqui contra o Noroeste. Vencendo esses 2 jogos estará classificado, mas se não vencer amanhã, acho que vai definir a sua classificação em Catanduva. Mas eu tenho certeza que o CAP tem condição sim de obter a classificação. Tem condição até de trazer um bom resultado de Bebedouro amanhã, porque o resultado do último domingo acho que devolveu a confiança aos jogadores. Aquela derrota contra o Linense ficou engasgada, baixou a moral de todo mundo, a autoestima de todo mundo, e de repente uma vitória por 3-0, mesmo que seja contra a fraca Santa Cruzense, serve de motivação, principalmente porque recuperou o fio, como a gente disse, aí o fio voltou a jogar bem, o Luciano Gigante também, o Romário foi uma grata surpresa, tanto é que vai ser titular amanhã. Então o CAP tem todos os ingredientes e tem toda a motivação, principalmente para ganhar do líder, né, que só perdeu um jogo do campeonato, perdeu para o Noroeste. Quem sabe o CAP não vai lá também e traga um bom resultado. Acho que motivos para os jogadores do CAP vencer o jogo não faltam. Primeiro, para ficar mais próximo da classificação, e segundo, para vencer o líder do campeonato. Iniander volta, Pérez volta, Biro vai ser titular e a presença do Santos, quer dizer, 4 jogadores titularíssimos do time do CAP. Com certeza, apesar que eu acho que o Rodrigo Biro vai fazer falta, né? Porque o Rodrigo Biro, acho que é um jogador que, tanto na área esquerda como no meio campo, é um jogador de inteligência, é um jogador que tem sido destaque na maioria das partidas, né? Um jogador que se apresenta para o jogo, tem muita facilidade para chegar à frente, e amanhã o Rodrigo Biro não vai estar presente, mas a volta dos outros jogadores titulares, principalmente do Biro, para dar mais tranquilidade à zaga também, e o Santos no meio campo, que é um jogador de marcação,
né, que é um jogador importante, também experiente. Acho que uma ausência compensa a outra, né? A gente vai ter o Romário, a oportunidade de jogar como titular, o Felipe também vai ter essa função de armar, apesar que no meio campo do CAP, acho que o CAP não tem tanta dificuldade assim, porque os alas também têm essa liberdade para armar pelo meio. Ali, hora ou outra, o Neander e o Luciano Gigante vão aparecer aqui por aquele setor para suprir a ausência do Rodrigo Biro. Beleza, Galo, e a sua opinião? Amanhã você acha que o CAP traz um bom resultado lá de Bebedouro? Traz, Célio, traz pela experiência da sua equipe, pela recuperação dos dois jogadores que a gente vem falando já, a nossa equipe vem comentando desde domingo, do Luciano Gigante, do Fio, o retorno do ala direita, que foi o grande problema, os dois alas no primeiro tempo, no jogo contra o domingo, até dava um desespero quando a gente via o Valmir, você transmitindo o jogo, a gente sentia a falta de sequência dos lances quando o Valmir saía pelo lado esquerdo, e para nós causou surpresa quando ele deslocou o Luciano para a ala, já que o Luciano vinha fazendo um bom trabalho na articulação no meio, mas o Luciano Gigante voltou a ser gigante, né, vamos dizer assim. E eu acredito muito no jogo de amanhã, na inexperiência da Inter e na experiência dos nossos jogadores. Agora também, sério, o jogo de amanhã não é um jogo de vida ou morte, porque a decisão, ganhando amanhã, fazendo um ponto amanhã, vai jogar com mais tranquilidade, vai forçar o Noroeste e vir em cima do Penapolense. Amanhã, o CAP não sai do G4. Não sai, mesmo que o Oeste de Itápolis vença o Noroeste à noite. Mas o Noroeste vai vir aqui para Penápolis com um bom resultado do Penapolense amanhã, ele vai ter que vir para ir para cima do Penapolense. Aí vai o resultado, aí vai facilitar o trabalho nosso no domingo aqui. Agora, por isso seria bom, e eu acredito num bom resultado amanhã. Esse bom resultado é o primeiro, né? É a equipe ganhar. Empatando também está dentro de um ótimo resultado. Tá bom. Agora, é importante a equipe jogar bem, para poder domingo, independente do resultado de amanhã, domingo, como diz o outro, né, matar o Noroeste no ninho. Beleza. Obrigado, Galo. Obrigado ao Paulo Henrique Sanches. Amanhã nós estaremos lá em Bebedouro, no estádio Sócrates Stamato, na cidade de Bebedouro, para essa partida entre CAP e Internacional de Bebedouro, sequência da Copa Paulista de Futebol. No ano passado, o CAP jogando numa quarta-feira também, lá em Bebedouro, no Campeonato da A3, o CAP venceu lá pelo placar de 2-1. Tomara que a coisa se repita. Aliás, nos confrontos de CAP e Inter de Bebedouro, eu acho que a Inter de Bebedouro não ganhou do CAP. Nesses últimos confrontos aí que nós tivemos entre CAP e Inter de Bebedouro, pelo menos nos últimos 2 anos. Dá licença, Célio, era importante aquele levantamento que o Paulo nos trouxe do número de partidos e número de vitórias. É incrível, né? Aqui hoje. É incrível, importante, né? Trabalho do Paulo foi um leitor do jornal que mandou lá, né, Paulo? O CAP disputou 60 jogos até agora, da Copa Paulista do ano passado, na A3 e a Copa Paulista desse ano. Nesse um ano, o CAP disputou 60 jogos oficiais. Sabe quantos jogos o CAP perdeu só? 6. Só perdeu 6 jogos, um número impressionante, 10% só. O resto empatou ou ganhou, né? Nesses o Corinthians em 12 perdeu 5. Então, é um número interessante, né? Nos últimos 60 jogos do CAP, Copa Paulista do ano passado, Campeonato da A3 e Copa Paulista desse ano, foram 60 jogos, Nazil. O CAP só perdeu 6 durante toda essa trajetória. E vai ficar nesses 6 aí, nesses próximos números interessantes. 3 jogos. Para fechar o Star News Esporte, agradecendo o seu carinho, a sua audiência, ao lado do Paulo Henrique e do Maurício Oscar Franco Marques, com a direção do Nazir Said, nós vamos apresentar Kevin Michael e a sua banda, agradecer a presença deles e fechando o Star News Esporte desta terça-feira. Amanhã tem CAP e Internacional de Bebedouro, 3 da tarde. A Star News vai estar filmando todo esse jogo lá, direto de Bebedouro, e a difusora vai estar transmitindo ao vivo amanhã. Essa partida você acompanha pela difusora 820 AM ou no www.difusoradepenapolis.com.br. Kevin, Michael e banda, para fechar a parte musical do Star News Esporte, agradecendo essa rapaziada aí. Contato deles já apareceu também aí. Kevin, muito obrigado pela presença, um grande abraço, viu? Obrigado pela oportunidade. Sucesso. Peraí. Abaixa aí, Paulinho. O Paulinho aumentou aqui. Opa, agora sim. Grande abraço então, viu, Kevin? Sucesso para vocês aí, viu? Grande abraço.
Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Vocês ficam agora para encerrar a parte musical do programa Kevin, Michael e Banda, essa rapaziada que veio aqui para abrilhantar o Star News Esporte desta terça-feira. Um grande abraço e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. O Célio, poderia dar um aviso? Vamos lá. Sou foda, na cama eu te esculacho, na sala ou no quarto, no beco ou no carro. Eu sou sinistro e do esculacho teu amigo. No escuro eu sou perigo, avassalador, um cara interessante. Esculacho teu amante, até o teu ficante. E não se esqueça que nós é vagabundo, depois que a putaria começou a rolar no mundo. Pra te enlouquecer, todas que provaram não conseguem me esquecer. Pra te enlouquecer, todas que provaram não conseguem me esquecer. Ao pente, 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 ao pente. Aqui a chave é quente, nós dá sequência no pente. Ao pente, 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 ao pente. Vem com Kevin e Michael na sequência do pente. Traição é traição, romance é romance, amor é amor e o lance é o lance. Traição é traição, romance é romance, amor é amor e o lance é o lance. Se acho foda, que pena eu não acho. É nós que tá no meio, por cima e por baixo. Se acho bicho, mas eu não vejo isso. Elas querem um compromisso, um amor sem perigo, avassalador, um cara interessante, que não seja só amante ou apenas um ficante. E não se esqueça, não somos vagabundos. Se elas querem um amor, eu dou o maior do mundo. Só pra você saber que as gatinhas querem mesmo um amor pra enlouquecer. E pra você saber, só pra você saber, as gatinhas querem mesmo pampa, pararapante, pampa, pararapante, pampa. Com o Kevin e Michael, as gatinhas venham pampa, pararapante, pampa, pararapante, pampa. Com o Kevin e Michael, as gatinhas venham pampa. Amor é amor e nosso lance é romance. Traição com a gente não, com nós é só romance. Amor é amor e nosso lance é romance.